Bruno Henrique vai abrir o jogo e contar toda a verdade e novas informações sobre Felipe Luiz na CBF. Vem comigo, nação rubro-negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora, aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Muito boa noite! Você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Mas não deixa de se inscrever, irmão. A sua inscrição, ela é muito importante pro nosso trabalho. O melhor de tudo é de graça. Você não paga absolutamente nada pra se inscrever e vai ajudar demais. É só você vir aqui embaixo nesse botão, clica nele e se inscreve. Além de se inscrever, não esquece de acionar o sino da notificação para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Compartilha esse vídeo aqui nessa setinha, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like, ele é muito importante. Vamos para as informações, está aqui de plantão nesse domingão de Páscoa, claro, para trazer para vocês aí todas as informações, deixar vocês atualizados, tudo está acontecendo no nosso Flamengo e vocês não perderem nenhum detalhe. Em falar nisso, Flamengo embarcou hoje lá para Quito, né, para o Equador, joga terça-feira contra a LDU e pela Libertadores, e jogo importante, jogo difícil pro nosso Flamengo. O Flamengo treinou hoje de manhã no CT do Ninho do Urubu e quando foi por volta das 15 horas, o Flamengo embarcou lá pro Equador. E aí, a lista dos relacionados que viajaram e vão ficar à disposição do técnico Felipe Luiz contam com 3 baixas, tá? O Alexandro, ele que tá se recuperando de um edema na coxa esquerda, continua como desfalque. O Dela Cruz e o Alan são mais 2 jogadores que foram barrados, né, por conta da questão da altitude. O Alan tem aqueles traços falcêmicos, né, onde vai para altitude e os efeitos acabam piorando. Ele já ficou fora de jogos do Flamengo na Libertadores com altitude por conta disso. E o Dela Cruz, que já foi inclusive cortado da seleção uruguaia e de jogos na altitude. É verdade que o jogo na altitude lá de Quito não é essas coisas todas, né, uma grande altitude, mas o departamento de futebol do Flamengo resolveu não forçar a barra com eles, e sendo assim, são mais 2 jogadores que não viajaram. A lista de relacionados dos atletas que viajaram para essa partida é a seguinte, anota aí: Ayrton Lucas, Bruno Henrique e o Cleiton. Zagueiro Cleiton, então, por conta do Alexandro também não viajando, o zagueiro Cleiton de volta. O Danilo, Arrascaeta, Diogo Alves, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilhermo Varela, Gerson, João Alves e João Vitor. O Joshua, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pedro, Gonzalo Plata, Rossi e Wesley. Então são esses jogadores que o técnico Felipe Luiz tem à disposição para essa partida de terça-feira e é isso. Vambora, vamos botar o que tiver de melhor. Lembra a última vitória do Flamengo lá contra a LDU em Quito? Foi em 2021. O Flamengo venceu por 3-2 pela fase de grupos da competição. Os gols foram marcados pelo Gabigol, que fez 2, e também pelo Bruno Henrique. Ou seja, é completamente possível chegar lá e vencer, irmão. E vambora. Vamos buscar essa vitória. O Flamengo divulgou também a programação da delegação do Flamengo enquanto estiver lá no Equador. E viajou hoje, né, 3 horas, chegada prevista daqui a pouco, 19 horas e 35 minutos em Quito. Inclusive, você vai acompanhar a chegada do Flamengo no nosso canal secundário. Já vai lá aqui, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, canal Mídia Rubro-Negra, para você poder pegar aí e acompanhar a chegada do Flamengo lá no Equador. Então, 19 horas e 35 minutos, o Flamengo chega daqui a pouquinho. E aí, na segunda-feira, amanhã, treino no estádio Olímpico Atanualpa, reconhecimento lá do gramado, enfim, para poder se preparar, para poder, né, gramado do Equador, para ver como é que fica. Vai ser às 15 horas e 30 minutos. E aí na terça-feira, 14 horas e 45 minutos, saída do hotel para o estádio. Na terça-feira também às 17 horas, horário local. Aí no caso 19 horas, sempre o horário que eu tô falando aqui são 2 horas a menos por causa do fuso horário que tem lá no Equador. E aí na terça-feira às 22 horas, horário de lá, meia-noite, horário de Brasília, o voo de volta de Quito aqui para o aeroporto do Galeão. Então essa é a programação do Flamengo enquanto estiver lá no Equador, para você anotar no papel e não se perder. Uma curiosidade, hein? O jogo do Flamengo contra a LDU será a primeira vez
que o José Boto vai trabalhar em um duelo pela equipe que trabalha na altitude, né? Ele vai ver em loco, então, como que é difícil trabalhar na altitude. Lembrando, a altitude de Quito não é essas coisas todas, mas para quem sente... Eu já fui para Bolívia, uma altitude lá de quase 4.000 metros, e eu senti, o negócio é sério. Agora, quem tem uns efeitos, qualquer coisinha, né, sente o efeito, uma altitude de Quito já é suficiente já para sentir. Vamos ver se o José Boto vai sentir alguma coisa. Falando sobre campeonato brasileiro, né, o Flamengo, mesmo com o empate ontem diante do Vasco, chegou aí, iniciou o campeonato, e está iniciando o Campeonato Brasileiro com um aproveitamento melhor do que os últimos 4 anos. Os inícios ruins de 2021 para cá, né, foram lições aí para o Flamengo, que estabeleceu o torneio como prioridade. Então, dos últimos 4 anos, é o melhor início de campeonato brasileiro do Flamengo. Lembrando que a última vez que o Flamengo conquistou o campeonato brasileiro foi em 2020. E agora o Flamengo tem essa meta de conquistar o brasileiro de 2025. Ó, 2021, o Flamengo teve um aproveitamento de 53%. 2022, 33%, né, no início do brasileiro. 2023, 40%. 2024, aproveitamento de 53%. E agora, em 2025, o Flamengo está com um aproveitamento de 73%. Lembrando que o Flamengo ainda é líder do campeonato, mas dependendo dos resultados do jogo do Fluminense hoje e também do Palmeiras, o Flamengo pode perder essa liderança e cair até para a terceira colocação. O Michael, ele falou sobre ontem, né? Inclusive, se você não assistiu a coletiva, a zona mista ontem, do jogo de ontem e do empate contra o Vasco, já tá aqui tudo no nosso canal secundário, canal Mídia Rubro-Negra, passa lá para você assistir. E o Michael, ele falou, analisou aí, né, o jogo, né, contra o Vasco, sobre as oportunidades perdidas. Na zona mista, o Michael falou o seguinte, abre aspas: o que a gente mais quer é que, se for para empatar ou perder algum ponto, que seja assim. A gente em cima do time adversário, dentro do ataque, criando oportunidades de gol. Claro que temos que aprimorar alguns erros. É importante não ter erro e ser um pouco mais tranquilo na hora de finalizar. Mas isso é complicado falar de fora, né? Lá dentro é mais difícil, dentro do gramado, dentro do campo. Então, o Michael, né, ele falando sobre isso, né, que sabe que tá errado, sabe que não tá bom e que tem que melhorar, tem que aprimorar. E aí, as pessoas foram buscar informações de números. Presta atenção. O Felipe Luiz tem que se atentar a isso, tá? Não adianta ficar insistindo que tá dando errado. Se ele tem dentro do elenco jogadores que fizeram dar certo. O Michael, em 2025, fez 12 jogos, 686 minutos e fez um gol. Everton Cebolinha, 12 jogos, 510 minutos, também marcou apenas um gol. E aí, o Felipe Luiz tem no banco o Matheus Gonçalves. Ele fez 6 jogos, 185 minutos e marcou 2 gols. O Wallace Ian, ele fez 5 jogos, 98 minutos e também marcou 2 gols. Então, assim, eu acho que tá na hora do técnico Felipe Luiz dar mais chance pro Wallace Ian, dar mais chance pro Matheus Gonçalves. São jogadores que têm um aproveitamento melhor do que, nesse momento, futebol é feito de momento, nesse momento, do que o Everton Cebolinha, do que o Michael. Então o Felipe Luiz tem que ficar ligado nessa situação aí pra não se dar mal. É isso, tá na cara, Filipinho, tá na cara. Vamos falar sobre Bruno Henrique, porque a informação do Paparazzo Rubro-Negro é a seguinte: que o Bruno Henrique deve se pronunciar pela primeira vez após ser indiciado no caso de manipulação de resultados. O comunicado será divulgado pela sua própria equipe jurídica. E o Vene Casagrande também endossou a informação, trazendo outros detalhes. Que os representantes do Bruno Henrique prometem emitir um comunicado oficial ainda hoje sobre a situação do atacante envolvendo o indiciamento pela Polícia Federal por fraude em apostas esportivas. O Bruno Henrique está sendo indiciado, o Bruno Henrique aí está com um problema sério, né? E a assessoria, né, do Bruno Henrique, assessoria jurídica, eles estão procurando a melhor forma, a melhor maneira de se comunicar sem se comprometer ainda mais, porque dependendo do que for falado, a Polícia Federal está de olho. Então vamos aguardar, que a promessa é que hoje a assessoria do Bruno Henrique se pronuncie, o próprio Bruno Henrique se pronuncie sobre esse caso e quem sabe aí contar toda a verdade,
né, do que precisa ser falado aí, principalmente para o torcedor rubro-negro. Vamos falar agora sobre uma notícia que tá deixando a torcida do Flamengo de cabelo em pé novamente, hein? Porque o que acontece? O GE, né? O GE trouxe a informação junto com a Prime Video da seguinte situação do Filipe Luís na seleção brasileira. Falou o seguinte: Rodrigo Caetano, diretor da CBF, coloca Roger Machado entre os nomes de técnicos avaliados na seleção. Além de Roger, Rodrigo também citou os nomes de outros treinadores brasileiros, como Filipe Luís, Rogério Ceni e Renato Gaúcho. Ele falou o seguinte, abre aspas, não falarei um nome, mas há alguns despontando. Sempre é a capacidade técnica do profissional, não o idioma ou nacionalidade. Tentaremos fazer a melhor escolha dentro dos brasileiros. Despontam Filipe Luís, Rogério Ceni, Roger Machado. Estrangeiro nesse momento não falarei. Fecha aspas para o Rodrigo Caetano. Então, o que acontece? A CBF não definiu o técnico da seleção. Marquinhos, vai ter uma reviravolta? Filipe Luís na seleção? Ele já falou que não quer nesse momento. Tá? Acredito que isso não deve acontecer. Tem a situação do Ancelotti aí, tem a situação do Jorge Jesus que quer treinar a seleção, ainda não foi definido, mas o Rodrigo Caetano deu essa entrevista ao GE e novamente tocou no nome do Filipe Luís. Você fica com medo de ter uma reviravolta e o Filipe Luís ir para a seleção? Comenta aqui embaixo, quero saber o seu ponto de vista. Eu quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente, mais um dia, mais um vídeo. Pedir para você, chegou até aqui, mas não se inscreveu no nosso canal? Obrigado de verdade, irmão, pela sua companhia até o final do vídeo. É importante, mas também é importante você se inscrever. Se você não for inscrito, é de graça, vai pagar nada. Vem aqui embaixo, ó, clica nesse botãozinho aqui e se inscreve. Além de se inscrever, não esquece de acionar o sino da notificação para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Compartilha esse vídeo aqui nessa setinha, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like, ele também é muito importante. Se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo também na sua página pessoal, nos seus grupos de Flamengo no Facebook, você também vai ajudar muito o nosso trabalho por aqui. Lembrando, chegada do Flamengo hoje no Equador, no nosso canal secundário, o canal Mídia Rubro-Negra, é o canal secundário aqui do canal Tudo Pelo Flamengo. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, vai lá e já se inscreve e aciona o sino da notificação. Porque quando o Flamengo chegar lá, a gente vai postar lá os bastidores pra vocês, certo? Então é isso. Amanhã a gente volta também aqui no canal Tudo Pelo Flamengo com muito mais informações. Se você estiver aqui pelo nosso canal no YouTube, vou deixar essas duas janelinhas com muito conteúdo também pra vocês assistirem. Valeu? Tamo junto! Excelente finalzinho de domingo de Páscoa. Saudações rubro-negras.